Verão, temperaturas altas. E aí muita gente tem dificuldade, né, Thalita? O que usar? Às vezes não sabe combinar, tem um short, uma saia legal, mas não sabe combinar blusa. É fácil ou é difícil montar looks pro verão? Eu falo que no verão o mais difícil é manter-se fresquinha, né? Ai, Assim, é mesmo. porque às vezes as combinações a gente até tem muitas ideias, mas aí o que a gente tem no guarda-roupa são roupas muito quentes, né, que deixam a temperatura corporal lá no alto. Porque isso acontece também, acontece. né? E aí o mais importante nessa estação, assim, é definir ali os tecidos que você vai usar no seu look. Né? Então, os tecidos naturais que deixam a pele respirar, as modelagens um pouco mais leves, mais fluidas, são sempre melhores. São sempre melhores. Porque quando a gente usa uma roupa muito justa, o nosso corpo, ele sente mais calor, né? Então, às vezes a gente acha que só simplesmente tá com uma roupa mais curta, né, ou sem manga, já vai fazer o trabalho, mas não, né? Às vezes, o próprio ajuste da roupa faz diferença. Nossa. Então, às vezes, a gente tem que pensar duplo, né? A gente tem que pensar tanto em manter fresquinha e fazer a combinação mais interessante, né? Porque às vezes a gente quer tanto conforto que fica com um aspecto desleixado. Exatamente. Pois é. Aí às vezes a pessoa achou aquela roupa lá, aquela blusa no fundo do armário, tá confortável, o tecido é gostoso, é fresquinho. Isso. Mas aí você olha e fala, não ficou legal, né? Não ficou elegante, não tá combinando. Né? E aí, então é possível ter um look confortável, mas manter a elegância? É super possível. A gente tem que só observar os detalhes, né? Então, um acabamento daquela peça, não ficar pensando tanto em estar só confortável, né? A gente tem que ter uma observação melhor para esses detalhes mais que deixam o look mais interessante. Às vezes, eu quero um look mais básico, mas eu vou investir num acessório, coisas ou numa cor também, né? Que as cores, elas, no verão, principalmente, a gente tem cores muito, muito bonitas, muito intensas. Então, a gente pode aproveitar das cores para poder transformar esse look. Quais peças que, assim, são essenciais? Aquelas peças coringas que a gente deve ter nessa época do ano no Falo que no guarda-roupa feminino, peças que deixam movimento, né? Então, um vestido, uma saia, são peças muito boas, muito frescas, que a gente, né, consegue transitar em vários ambientes. A gente só tem que ficar de olho ali no comprimento, realmente, dessas peças, né? Porque, às vezes, um ambiente profissional, a gente lá aposta nos midis, né? Que são tão atuais e ficam tão bonitos, tão elegantes. Mas são peças que deixam o conforto mesmo. E hoje em dia a gente tem também alguns artifícios, né, de moda. Então, as pantalonas, uma pantacur, que aí são peças soltas, né, um pouco mais, que deixam a pele um pouco mais confortável e ainda fica elegante. Então, acho que vestido, saia, macacão, às vezes, que é um pouco mais soltinho, que deixa um conforto maior, são peças coringas para essa estação. Às vezes, uma regata, alguma coisa assim. Um shortinho também. Shortinho, uma bermuda, né? Às vezes, a gente não usa a bermuda que a gente usa em casa, a gente vai usar uma bermuda um pouco mais elegante, que fica também muito interessante. Você falou do macacão, tem um macaquinho também que eu vi que caiu no gosto das brasileiras, né? É uma peça versátil também nessa estação? É super versátil. Eu falo assim que as peças inteiras, né, elas são muito versáteis, porque você não tem que se preocupar com o que combinar. Não tem. Porque às vezes no verão a gente não vai querer colocar uma terceira peça por cima, porque já tá muito quente, Nossa, aí vai né? A gente mais vai ainda, colocar né? camadas e tal. Então, o macaquinho, o macacão, o vestido, são peças muito práticas, porque você escolheu uma peça e pronto, ela já faz o serviço todo. Né? E a gente ainda fica confortável, não precisa ficar se preocupando em se arrumar, porque quanto mais a gente se arruma, mais impressão de calor a gente tem. Não, e tá muito quente, né, gente? Temperaturas altas, a gente acaba de sair do banho, já tá suando, já tá transpirando, você fica ali na dúvida ainda que roupa usar e em combinações, vai esquentar mais ainda. Mais ainda, não tem jeito. Agora, a gente falava das cores. Então, podemos usar e abusar das cores. Tem alguma específica que está predominando mais nessa estação? Então, essa estação, assim, verão é cor, né? A gente, principalmente no Brasil, a gente abusa mesmo de todas as cores. Que eu acho que, assim, as cores, elas têm que se identificar com a personalidade de cada uma. Mas tem algumas cores que elas caem no gosto, né? Assim, são as tendências de cores e tal. Então, hoje a gente vê as cores meio
pastéis, mais suaves. Além, claro, que tem as cores intensas, né? Mas às vezes a gente vai ver um pouquinho mais, né? Depois eu até trouxe os exemplos, assim, das cores que a gente pode colocar no look para trazer essa atualização, né? Então, a gente tem um amarelo, ele é um amarelo mais queimado, quase um mostarda. A gente tem um azul mais suave, um verde menta, um laranja, que fala assim que é daquele laranja do melão, assim, né? Então, que traz essa sensação do verão mesmo. E claro que as cores intensas, elas vão estar aí no gosto de todo mundo sempre. E essas cores, elas combinam com qualquer tom de pele, com qualquer perfil físico ou não? A pessoa tem que saber escolhê-las. Então, acaba que a gente faz isso de uma forma muito intuitiva, né? Então, assim, às vezes a gente mesmo já seleciona. Essa cor eu gosto, essa cor eu não gosto. Então, eu falo assim, que mesmo estando na tendência, a gente tem que observar aquilo que a gente se sente bonita, aquilo que a gente se sente bem e confortável. Porque não adianta nada eu pegar aquele amarelo lindo e eu mesma não me sentir bem com aquele amarelo. Então, acaba que a gente já faz isso de forma intuitiva. Claro que na consultoria a gente tem, né, as ferramentas para a gente poder identificar a paleta ideal de cada um, a temperatura de pele de cada um e a intensidade que a pessoa precisa, né? Então, às vezes, procurar um profissional para descobrir, se estiver muito curiosa, né, para saber. Pode ser uma boa ideia, pode ser uma ótima ideia. É verdade, eu acho o amarelo lindo, mas dependendo do tom do amarelo, me deixa mais apagado. Quem tem a pele mais clarinha, né? Então, já vai na intuição, a pessoa intuitiva já olha e fala, não combinou comigo, né? A gente consegue balancear aí tudo nessa relação das cores. Você falou das fotos, vou pedir a Thalita para colocar pra gente. Thalita, nossa produtora, a Thalita é consultora e a produtora, né? Duas Thalitas aqui. Bom, aí são as cores. Aqui são as cores desse verão, né? Que é igual o amarelo que eu falei, que é um amarelo um pouquinho mais queimado. Tá. Né? Esse Cantaloupe aqui, ele é um laranjinha puxado pro tom do melão mesmo, né? Que traz essa coisa mais cítrica realmente, né? Que é muito a cara do verão. Esse cassis, ele é um rosa, antes a gente tinha o rosa serenity, e aí a gente teve o lilás, né? E aí esse aí ficou no meio do caminho. Ele é um rosa muito agradável, né? Ele é um rosa que dá para a maioria das pessoas, as pessoas gostam bastante desse tipo de rosa. Esse azulzinho, ele é um azul mais claro também, assim como o menta. Então, a gente tem as variações de todas essas cores, né? A gente pode pegar, por exemplo, eu gosto muito de cor mais suave, então eu vou pegar intensidades mais claras dessas cores, né? Eu vou pegar ali um pouco mais puxado para o mais esbranquiçado. Por exemplo, esse rosa que eu tô aqui, né? Ele é um rosa um pouco mais clarinho, né? E às vezes a pessoa não, eu gosto de cores mais intensas. Então eu pego, com base nessas cores, eu coloco as cores um pouco mais vibrantes, né? Então isso vai depender da personalidade de cada um. Da pessoa, né? Ali, você vai pedir para voltar ali, era a intensidade das cores, né? Isso, a gente vai do mais clarinho para o mais clarinho até o mais forte. Isso. E aí a gente pode variar de acordo com a personalidade, porque eu acho que é interessante sempre buscar isso, né? O que você se sente mais confortável. Não adianta nada a gente falar, cores intensas estão na moda. E aí você não se sente confortável, não vai combinar. Porque às vezes você veste a roupa e fala, nossa, não tem nada a ver comigo. A roupa chegou antes que eu no lugar, não gostei. Então vai muito da personalidade mesmo. Bom, e aí tem algumas peças que você selecionou, calças pra gente, calças claras, né? Calças claras. Eu falo assim que no verão, as cores, elas influenciam muito nessa questão de sensação térmica, né? Então as cores mais claras, elas ajudam nessa impressão de frescor, né? Junto com a modelagem, a gente tem essa sensação de estar mais fresca mesmo. E vários modelos. Vários modelos. Então, a gente tem ali uma pantalona, que é uma calça muito versátil. Ela combina para muitos biotipos, né? São formatos de corpo. Fica muito elegante, né? E muito confortável, porque são calças soltas. Então, você fica muito livre ali, né? Aí, aqui a gente tem já uma calça que ela tem um pouco mais de estrutura do que a calça pantalona. Só que aí ele tem uma informaçãozinha, né? Então, eu dobrei a barrinha da calça. Só que ainda assim, ela tá confortável, tá folgadinha. Essa aqui já é uma coisa um pouco mais estruturada, mas a gente pode ter esse tipo de calça num linho, por exemplo, que é um tecido que respira bastante, né? Então, a gente pode variar aí, tanto nas modelagens quanto nos tecidos, né? Eu já ia perguntar, apesar de não estar totalmente preto, você falou de roupas claras, calças claras, né?
o preto é bom evitar nessa época de temperaturas mais altas? Às vezes, assim, o preto às vezes não é tão confortável nessa questão de temperatura, né? Preto, cores mais fechadas em si, elas trazem essa sensação de temperatura mais alta. Então, a gente pode evitar, né? Até para ficar diferente, realmente. Né? Só que tem gente que não larga o pretinho, Não né? larga. Mas então, à noite dá para usar, né? Às vezes vai sair à noite, uma saia, uma com blusa, certeza, né? dá, sim. Não com esse solzão todo aí, viu, gente? Bom, e aqui, quais são as propostas? Então, são vestidos de manga curta. Às vezes as pessoas são mais clássicas, né? Então a gente tem aqui o famoso tubinho. Então a gente pode buscar ali com mangas curtas. Aqui a gente tem um com terceira peça e com estampas variadas. Essas estampas até são bastante atuais, né? O poá, ele tá muito em alta, né? Ali a bola, né? Também, né? E aqui o floral. Então aqui o floral já tá em cores mais claras, né? Mas a gente buscar modelagens que a gente se sinta confortável. Então, o tubinho, por exemplo, não ser um tubinho tão ajustado, tão colado no corpo. A gente pegar ele um pouquinho mais só em contato, né? Não precisa ser super ajustado para a gente não ter essa sensação térmica tão quente. Para ficar mais confortável também. Confortável. Thalita, pois é, estampas. É uma estação também que a gente pode usar e abusar das estampas, Sim. né? Tem alguma dica em relação ao uso dessas estampas, algum cuidado que a pessoa deve ter na hora de combiná-las? Então, as estampas, por exemplo, agora está muito alto o tie-dye, Tie-dye, né? eu gosto Aquele muito. xadrez, o Vichy, que é aquele xadrezinho igual de toalha de piquenique, né? Então, assim, acaba que para ficar mais atual essas estampas, a gente já coloca a questão das cores, realmente. Mas na hora de usar, na hora de experimentar, né, numa loja, por exemplo, é observar como aquela estampa fica no seu corpo e onde tem a informação que chama mais atenção. Então, por exemplo, às vezes o tie-dye, que são várias cores misturadas ali, às vezes vai ter uma cor que vai chamar mais atenção, mas ela está na sua região do corpo, que já tem uma dominância visual maior. Por exemplo, um quadril. Tá, se essa né? cor forte estiver no quadril, para quem tem muito quadril. Ela chama muita atenção. Mais atenção. Então, o ideal ali é uma cor mais clara. Isso, uma cor mais neutra, Tá. ou que não chame atenção na estampa como um todo. Porque às vezes o vestido é todo estampado, ou a roupa é toda estampada. Então, a gente tem que observar onde essa estampa está e o que ela causa no seu corpo, né? Mais do que até uma estampa, qual é a estampa atual e tudo. Dá para combinar estampas diferentes também? Dá, a gente pode fazer mix de estampas, né? Então, a gente pode fazer mix de estampas com cores, né? Reproduzir a mesma cor, base de duas estampas diferentes. O estilo da estampa, então, floral com floral, de tamanhos diferentes. E aí, isso vai tudo do gosto de cada um, gosto pessoal, né? Personalidade. Tem gente que não consegue misturar. Mas não porque não sabe misturar, mas que não consegue estar vestida, Tem né? gente que acha que tá demais, tá muito, né? Isso. Muita estampa. Isso. E aí, são saias, né? Saias. Então, igual eu falei, as modelagens mais leves, elas sempre vão dar uma sensação de frescor maior. Então, aqui são saias, mesmo com estrutura, né? A gente tem saias claras, saia fluida, aquela primeira ali, né? Com a regata, né? Com a blusa sem manga, isso já ajuda bastante. Aqui a cor clara, mesmo com uma estrutura, ela tem um movimento, então não fica muito ajustada ao corpo. E aqui a gente tem até o lese, que vai vir muito também, né? Nessa estação, a gente já vê bastante, mas também cores claras, modelagens mais amplas. Uhum. E essa combinação? Linda essa combinação. Linda, né? Esse aí já é uma bermudinha, Ai, né? adoro, E para ficar com um aspecto mais elegante, a gente usa um tecido um pouco mais alinhado, uma modelagem um pouco mais elegante, então uma alfaiataria, mesmo sendo uma bermudinha, que é algo tão informal, né? Mas a gente pode ficar elegante mesmo, ali uma cintura alta. Uhum. Outro modelo de saia, né? Essa é uma saia, daí já uma saia mais estampada. E hoje em dia a gente pode misturar, né? Fazer essa brincadeira, por exemplo, camiseta com uma saia um pouco mais elegante. Também, essas camisetas que o pessoal tá chamando de podrinhas, né? Dá para usar e abusar e fazer várias combinações, Várias né? combinações, fica muito estiloso. Às vezes você vai colocar ali, por exemplo, a blusa é básica, a saia tem uma estampa, mas você pode variar um cinto colorido, por exemplo, um acessório maior, ali ela tá com um brinco, né, maior, que combina ali com
a estrutura do cabelo. Então, os acessórios são muito bem-vindos nessa estação? Muito bem-vindos. Tem alguma dica especial de o que explorar mais, o que evitar? Pois é, às vezes, alguns materiais com a pele que transpira pode causar algum incômodo, né? Por exemplo, igual eu tô com um colar aqui, se eu transpirar, às vezes vai me incomodar, vai me dar uma alergia, alguma irritação na pele. Começa a coçar, fica toda vermelha, já vi Então, isso. às vezes, o acessório é de um material um pouco mais natural, né? Uma madeira, alguma coisa assim, uma resina também, que às vezes não vai incomodar tanto. Uhum. Outra opção, aqui é uma pantalona, ela é bem mais fluida, e ali uma cor vibrante na parte de cima, um floral diferenciado, que também é eu falo que floral é a cara do verão, né? Então não tem como a gente escapar, mas a gente consegue fazer ele sair do comum, né? Fazer ele com um pouco mais de intensidade, fica mais interessante. Ficou bem legal essa estampa. Essa questão de cores que a gente estava falando, vale para os homens também? Vale para os homens também. Acaba que, naturalmente, a gente usa um pouco mais de cor no verão, né? Acho que homens e mulheres, né, não tem essa restrição, né? Às vezes os homens, eles ficam um pouco mais receosos, não usam de tanto. usar determinadas cores, Isso, né? Mas pode até, eu falo assim, que a gente nunca exclui uma combinação sem antes experimentar. Então, a gente experimentar e ver como você se sente dentro daquela combinação. Então, a combinação tão linda, tênis com camisetinha. Tênis com camisetinha, e essa saia, ela tem um metalizado. Então, ela também traz uma informação um pouco mais atual, às vezes para sair tanto de dia quanto de noite. Hoje a gente não tem mais tanto essa restrição de usar um metalizado só à noite, né? Mas é uma saia bem fluida também. Aqui é um vestido super fluido, né? É super, então, você olha assim e fala assim, nossa, ela parece que está confortável, parece que está elegante. Já pensar nessa questão das modelagens mesmo, porque eu acho que isso é o que mais ajuda na sensação de calor. Ok. Bom, nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma pergunta. A Solange Guimarães quer fazer uma pergunta para você. Ela é lá de Contagem. Um abraço, viu, Solange? Ela está grávida de 7 meses e sofrendo muito com este calor. E ela está dizendo que tem dificuldades de montar looks. Quais dicas você pode passar para Solange? Pois é, Solange, eu falo assim que na gravidez é a única época que a gente já pode abusar da barriguinha, né? Tem que explorar essa barriga. Que às vezes a gente se sente um pouco maior, né? E aí a gente fica com receio disso, das modelagens um pouco mais soltas, ainda deixa a gente com um tamanho maior, e aí a gente fica naquele impasse, né? Mas no calor, eu falo assim que peças únicas, igual um vestido, como um vestido, um macacão, eles já ajudam, grávida, né? Porque na gravidez a gente já fica incomodada, né? Com a sensação da barriga, e aí com mais roupa ainda, 3 peças, aquela coisa. Dá muito volume. Dá muito volume, e a gente fica incomodada mesmo. Quanto mais incomodada a gente fica se arrumando, mais calor a gente sente. Então, peças inteiras, peças únicas, são super práticas e super frescas. A gente só observa ali, né, o ajuste mesmo, porque às vezes a gente vai ficar incomodado por causa da questão da barriga. Mas, hoje em dia, a gente consegue ver muita modelagem de tecido que se ajustam ao corpo. Perfeito, e aí aquilo fica confortável, a gente fica já alinhada, né? A gente se sente bonita e ainda não sente tanto calor. Quanto menos incômodo de roupa, peça, tecido muito grosso, eu acho que é bom evitar, né? Então a gente fica mais confortável realmente.